Opa! Tá me vendo e me ouvindo? Tá tudo ótimo, Bom, perfeito. que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Castbox, Apple Podcast. Também tem tudo no site do programa. Lá, inclusive, no paianaconectados.com.br, você acompanha os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 7 de julho de 2020, edição de número 135 dessa série de entrevistas que começamos aqui na pandemia. Já passaram por aqui 134 personalidades importantes, falando das coisas mais importantes possíveis. Hoje não é diferente. O cara que está aqui comigo para bater um papo sobre jornalismo é um dos nomes mais importantes do jornalismo científico brasileiro. Foi professor na área de jornalismo científico na Universidade do Vale da Paraíba, também é bacharel em comunicação social, estudou arquitetura, direito e psicologia. Atuou como repórter no jornal DCI, na Agência Estado, no Jornal Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Jornal do Brasil e Gazeta Mercantil. Também sempre acompanhou de perto temas muito importantes, como mudanças climáticas, recursos híbridos e florestas e cidades inteligentes. Vamos falar sobre isso. Júlio Ottoboni, italiano, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço o convite. A gente vamos estar conversando aí, dentro do possível, o que a gente puder estar esclarecendo e tá ajudando, né? Inclusive na divulgação desses tempos que a ciência fica em segundo plano, né? Ela foi praticamente abolida aí por alguns. A gente tenta manter ela viva, né? Claro. Você fala de onde nesse momento, Júnior? Eu resido em São José dos Campos. São José dos Campos. Está 90 quilômetros de São Paulo, fica no Vale do Paraíba, né, e terra do grande poeta Cassiano Ricardo, considerado poeta do Brasil, imortal. E eu estive São aí José, há uma semana. é mais próximo a São Paulo, né? Sim. Mas tá dentro do eixo Rio-São Paulo. Né? Isso, exatamente, exatamente. Bom, você como tem sobrenome italiano, naturalmente, amanhã você deve torcer por Palestra, né? Na final Não, do Paulista. eu sou corintiano. Eu sou corintiano. Muita gente, inclusive, porque na verdade eu tenho 5 nomes, né? Eu assino o primeiro e o último. Sim. Mas o meu pai é descendente de italianos, direto. Né? Mas meu pai era corintiano doente também. Era fanático pelo Corinthians. E na minha família a gente tem esses transgressores, né, futebolísticos. Né? Não viraram palestrinos, né? Não, mas é engraçado isso, né? Porque eu me lembro assim, quando a gente ia para a colônia, né, da onde meu pai nasceu, que é em Barra Bonita, e lá os meus primos são palmeirenses, tal, essa questão do Palestra Itália, tá? E a gente ali meio ponto fora da curva, né? Exatamente sendo corintiano, né? Mas o lado da minha mãe é espanhol. Mas o Corinthians é fundado também por um italiano, né? São espanhóis, né? E descendentes espanhóis e de italianos que acabam fundando o Corinthians, que tem uma história bem interessante, bem bacana. Né? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Você falou no seu pai aí, que era filho, né, de italiano, tudo, tem esse sobrenome todo aí. E é verdade que ele
não queria que você fosse jornalista? Era que Não, você se dá não. jornalista? Isso daí, meu pai faleceu há exatamente 1 ano e meio. Meu pai nunca olhou o meu diploma. Esse ano eu estou completando 35 anos de profissão. Meu pai nunca olhou. É Meu pai mesmo, tinha. pô. Foi assim. Que, Pelo fato de ser filho mais velho, né? Eu tinha aquela coisa. Tinha que ser ou médico, ou engenheiro, ou, na pior das possibilidades, ser advogado. sim. E quando eu larguei as faculdades, eu larguei 2 faculdades de arquitetura. Uhum. E eu contei para ele que eu ia fazer comunicação social, nossa, aquilo foi. Aí brotou o lado italiano nele, né? Toda aquela coisa de pegar, de fazer faz aquele design, né? Faz aquela cena toda, tal. Mas eu fui isso aí, inclusive os próprios professores, meus ex-professores, eu fui um aluno muito bom, entendendo o Que bom. curso. Eu me apliquei. Sim. E era uma coisa que eu, na verdade, não ia quando eu fui da primeira turma da Universidade Brás Cubas, do curso de jornalismo, que era um curso muito tradicional, um curso que durou aí mais de 40 e poucos anos e que terminou, eu creio que há 2 anos atrás. E quando era faculdades integradas, passou para a universidade, eu fui da primeira turma da universidade, não do curso de jornalismo, né? E também, mas eu sou também o primeiro do curso de pós-graduação em jornalismo científico no Brasil. Que pós-graduaram 3 só, e eu fui um deles. De 30, acabaram 3. 3. Caramba! Bom, Ana, depois disso, proliferou, né? Depois disso, teve muito curso de jornalismo científico, em nível de pós-graduação, entrou em grade curricular, tal, mas lá no comecinho dos anos 2000, né, era um tabu ainda. Era sim. muito difícil. A Ana Priscila dizendo que o Palmeiras não tem mundial, ela que é flamenguista, É, importante é ter saúde. eles não têm e não terão, viu? Se É, depender de mim, não vão ter nunca. mas eu estava conversando esses dias com o Marcos Klein, que é o guitarrista do Traje a Rigor, que é palmeirense roxo, ele falou, tem Aham. sim, 1951, o Ah, Palmeiras... senão começa, pô, até campeonato de botão os caras estão. Pois é, entendeu? Pois... Eu acho uma coisa interessante, né, para a gente começar a entrar no assunto do jornalismo. Que é uma polêmica que os próprios jornalistas esportivos passaram a alimentar, né? E você tem isso daí acontece na profissão. Muitas vezes você tem ali você sabe que aquele tipo de assunto vai gerar uma capilarização boa e então você fica alimentando isso, né? E dentro do jornalismo esportivo é muito comum. É comum. Eu tenho muito meu amigo, trabalhou comigo. Eu considero os maiores jornalistas que eu conheço, os mais completos. O Cosme Rimo, que é tem um blog do Cosme lá no R7. Esse cara é espetacular. Então, um jornalista espetacular, um texto espetacular, tem uma visão de, de mundo, inclusive as abordagens das reportagens dele eram maravilhosas. E você vê a prática do jornalismo esportivo, né? Eu nunca fui jornalista esportivo, porque uma vez no Estadão, queriam me empurrar lá para cobrir Campeonato Paulista e tal. E como eu sou muito corintiano, eu peguei e falei, né? Tinha a reunião, todo mundo, diretor de redação, editor-chefe, falei para os caras, não dá, eu não vou fazer. Aí eu achei que, na hora que os caras pararem, vou levar agora uma baita enrabada aqui, né? Eu vou explicar.
Se o Neto estiver jogando, estiver no campo, e o Neto tinha voltado para o Corinthians na época, eu falei, eu não vou conseguir ser imparcial. Eu vou ser parcial sempre. Aí ficou aquele silêncio, e acabaram rindo e tal. E uma vez eu tive que contar isso pro Neto. O Neto até se emocionou, sabe? Peguei e contei isso para ele. Pô, e assim, eu vi o Rivelino jogar, tal, vi o Pelé, o pai teve esse cuidado, né? Porque meu pai foi ligado ao esporte, e meu pai que lançou, por exemplo, o Leão, né? Foi o meu pai que lançou o Leão dentro do primeiro contato profissional do Leão, foi feito pelo meu pai, que era presidente do Esporte Clube de São José. Ah, que legal. E do Sérgio Valentim, do Lance, que foi do Corinthians, do Teodoro, um grande meia, que jogou no São Paulo por muito tempo, jogou no Santos. Não, vários jogadores aí, de projeção. E assim, surge, é engraçado, eu sempre tive inclusive essa ligação até familiar com o futebol, mas nunca profissionalmente. Para mim era assim, trabalhar. Era hobby, era diversão. É uma coisa gostosa e tal. Eu não queria que entrasse a questão profissional no meio, porque daí entra uma série de coisas que você não pode colocar só paixão, né? Exatamente. Tem muito isso. Entrando aqui já no assunto do jornalismo, essa atividade, essa profissão tão importante que dá voz, que dá espaço a todos os segmentos aí da sociedade e que faz com que grandes debates sejam realizados aí na sociedade em geral. Como é que você está vendo aí o jornalismo hoje aí nesse período de pandemia, essa cobertura em torno disso aí? Qual é a tua análise que você faz? Eu não acompanho só o jornalismo nacional, né? Eu acho que a gente tem que olhar fora das fronteiras nacionais para ver o tipo de jornalismo que se faz em outros lugares, né? Sim. A gente faz um jornalismo muito bem feito no Uruguai, um jornalismo muito bom no Peru. Pouca gente acaba tendo acesso, mas com a internet você consegue assistir, por exemplo, ler o La República. Tem o jornalismo argentino, que é muito bom, né? E aí você vê o jornalismo espanhol, como é o país. Você consegue hoje navegar, até pela facilidade, vou falar no jornalismo mais de língua latina, né? Sim. Você pode ir para o jornalismo também de língua anglo-saxônica, né? E você tem coisas. Até o jornalismo brasileiro se pauta muito no jornalismo norte-americano, né? Isso. E não que tenha o mesmo nível de qualidade. O que eu notei, cara, foi o seguinte: essa cobertura da pandemia começou muito mal. Ela começou com o rótulo e com o preconceito, né? Então ela começou imputando, primeiro, que o vírus tinha que... o vírus não é que ele tinha, mas preferencialmente ele atingia as pessoas mais velhas. Isso daí a gente viu que foi uma falácia, um erro, né? Você não podia sair com esse tipo de afirmação, até cientificamente. Então, é um erro muito grosseiro. E depois foi as pessoas com comorbidades, né? E depois começou com a história dos obesos, né? Então, na verdade, você foi introduzindo ainda mais preconceito em situações que já eram pessoas que eram alvos já de preconcepções, né? Já era alvo de chacota, era alvo de agressão, de bullying. E então, na hora que você fala, atinge o velho, né, preferencialmente, meio que se dá uma carta branca
o jovem. Sim. E aí começou a ver, eu acompanhei isso e várias situações, falei isso, inclusive com diversos colegas da profissão, e você tinha os caras fazendo fluxo, fazendo tudo assim, a gente não pega. É Sim. jovem, não pega, é uma doença para velho. Eu cheguei a escutar a gente falar, isso daí veio para limpar o planeta. Porque, assim, esse é o máximo do preconceito ao nazismo, né? Ao fascismo. Né? E depois você tem. Então, assim, começou mal, tentou corrigir a rota no meio do caminho. Aqui no Brasil, teve uma demora muito grande para se falar em pandemia. Eu presto consultoria para uma empresa e em janeiro eu já estava preparando tudo na empresa de ônibus, para a questão da pandemia. Inclusive, foi a primeira empresa do Brasil a sair com a higienização de ônibus, a fazer uma série de procedimentos. Eu já sabia que aquilo ali, qualquer pessoa que mexe com ciência, sabia que aquilo ali ia estourar, mesmo num de Seria necessário, né? um caos mundial. É o que a gente está vendo. Né? Agora me diz uma coisa, você acha que esses erros foram cometidos por parte da imprensa em função de quererem acertar uma certa disputa entre veículos de comunicação para ver quem acertava? Eu acho que muito pela ignorância. Muito pela ignorância. E até pela falta da prática do jornalismo científico. Sabe? Inclusive, quando eu falo científico, não é só essa coisa de você sair e ter... Porque o que? A ciência é um guarda-chuva muito grande, né? Sim. Cabe embaixo dela muita coisa, desde das tecnologias aplicadas e tal. E o que eu vejo é o seguinte, na parte, né, de biologia, na parte de compreensão do que é o vírus, né, do que é eu vi muita confusão entre o vírus, uma bactéria, e você tinha que estar já abordando a coisa com um pré-conhecimento. Tá? Você já tinha que estar estudando aquilo para, quando entrar no assunto, não falar besteira. Tá? E foi dito muita bobagem. Foi dito muita bobagem, como eu falei para você, aumentou muito a questão de preconceito. E aqui, no caso do Brasil, né, pegando uma carona lá no Trump, nas falas do Trump e tal, aí você teve o presidente da República reforçando preconceitos absurdos, né, coisas que não têm contato inclusive com a realidade, com a biologia, com a medicina. E aí você entra o negacionismo. Sim. É uma coisa terrível, né? Você entra o negacionismo biológico, você entra com o negacionismo em cima da própria medicina. Eu vi, inclusive, um vídeo que me mandaram essa semana. Um médico negando a pandemia. O sujeito precisa ser louco para falar um negócio desse. Você está batendo 100 mil mortos aqui no Brasil, 150 mil nos Estados Unidos. Que lá inclusive, você não tenha dúvida, estão mascarando os números. Lá deve ser mais, como aqui, por ineficiência, também deve ser mais. Tá? E então o que você vê, Carlos, é assim, é um despreparo para tratar de um assunto extremamente grave. Eu achei que houve vários exageros, né? Por exemplo, a Globo News ficava dando 24 horas praticamente repetindo o assunto. Por quê? Porque ela não sabia enfocar de outra maneira. Sabe? E então ficava aquela coisa. Tinha que ter os bordões, e criam muitos bordões para ficar soltando. A preocupação que eu tenho nisso daí é a questão do alarmismo. Porque o
o que acontece com o alarmismo? A gente entender bem para não distorcerem o que eu estou falando. É aquela história. O cara entra no mar e grita: socorro, socorro, que está se afogando. Chega lá, é brincadeira. Vai de novo, grita, o pessoal vai, brincadeira. A terceira, ele está se afogando mesmo. Aí ninguém mais vai. Tá? Então, o alarmismo, ele gera, tá, não só a desconfiança, como ele faz com que o assunto perca credibilidade. Tá? Então, quando você precisa tocar em assuntos que são mais graves, são mais contundentes, tá? Aquilo já foi feito de maneira alarmista, e aí o sujeito sai e fala assim: pô, mas eu não vi ninguém morrer, aqui na minha cidade não morreu ninguém, tal, por que os caras estão falando isso? E aí você esquece que tem um processo de progressão em curso, né? Então, o que eu acabei vendo foi um despreparo muito grande para abordar isso, né? E não foi só aqui no Brasil, não. Aqui se acentuou, aqui se agravou. Mas uma questão que eu abordei, infelizmente eu fui o único, né, e escrevi isso para o blog da ciência, direto da ciência, foi sobre o ar-condicionado dos ônibus. Ele era o maior difusor que a gente estava vendo. E aí, nos Estados Unidos, o que eu fiz? Eu peguei o mapa dos Estados Unidos, peguei o mapa do Covid nos Estados Unidos, tá muito bem mapeado, peguei a rota das rodovias, né, as rodovias, comparei, coloquei um mapa em cima do outro e peguei a rota dos ônibus e coloquei em cima. Batiam exatamente um sobre o outro, parecia que um tinha sido rota do outro. Aqui em São Paulo, aqui a gente não teve esse cuidado, né? Poderia ter tido, como eles fizeram, mas você pegava da zona leste de São Paulo até a zona oeste, você tinha um corredor ali de Sim, colocava os ônibus com ar-condicionado, dava a mesma coisa. exatamente. E aí, depois que a gente soltou essa reportagem, foi uma reportagem inclusive de fôlego, uma reportagem que demorou vários dias para a gente produzir, e a gente teve a notícia que um ônibus chegou na Bahia, um ônibus de São Paulo, chegou na Bahia com todas as pessoas dentro do ônibus infectadas. Você viu essa... Eu acho que você viu essa reportagem na Record, não foi? Eu vi num desses blogs. Foi. Foi na minha cidade. Foi na sua cidade? Foi, na minha cidade, Nova. Porque assim, Paiaiá é um povoado, tem 600 moradores, onde a gente tem a biblioteca com 130 mil livros, mas é município de Nova Açores. E foi lá que esse ônibus chegou. Como a Secretaria de Saúde estava fazendo esse trabalho lá de fiscalizar a chegada dos ônibus, foi lá que fez esse teste e estava lá todo mundo. Então, e uma coincidência, porque só veio confirmar exatamente o que eu tinha publicado uns dias antes, né? E eu achei, inclusive, muito interessante essa história da biblioteca, assisti o link que você, depois eu pesquisei, eu achei muitíssimo interessante. Aí tem uma outra questão, o jornalista está lendo cada vez menos. Você acha que essa ausência do bom jornalismo é também por falta de preparo desses jornais, falta de leitura, falta de conhecimento? Eu não tenho a dúvida. Você não tem a menor dúvida disso. Eu tive uma carreira acadêmica como professor relativamente curta, mas eu notava isso daí dos meus alunos. Eram pouquíssimos os que liam, inclusive, jornal. Os que estavam fazendo jornalismo e os que liam jornal ou liam uma revista, então, eram muito poucos. E chegar ao ponto de eu ter aluno que nunca tinha lido um livro. Caramba! E o cara está fazendo
numa profissão ligada à comunicação social, né, e que ele não tem intimidade nenhuma com os veículos de comunicação, né, onde se veicula a comunicação, ou seja, no impresso, no mídia eletrônico, ou na mídia digital, né, também é uma ramificação na mídia eletrônica. Então, o que eu notava dentro da faculdade era que, além de você ter ali quase que um analfabeto funcional, né, não só em termos de comunicação, mas também em termos de escrita. Em geral, né? Em geral, né, Ju? Compreensão, E você também tinha uma questão da vaidade pessoal. Glamourizaram muito a profissão de jornalista e o cara ia para a faculdade achando que ele ia se tornar famoso, conhecido, através Pegou o certificado lá, já se acha o tal. Eu cheguei até aluno que falou para mim, não, professor, eu não quero aprender técnica de reportagem porque escrita, né, para impresso, tal, porque eu vou trabalhar na Globo. Eu falei, você está no segundo ano, você já foi contratado, já tem algum pré-contrato com a Rede Globo? Qual é a sua certeza que você tem que você vai iniciar a sua carreira ou você vai passar um dia na sua carreira dentro de uma TV? Então é umas coisas assim absurdo para resumir. Eu trabalho hoje com um jornalista que é um menino um ponto fora da curva, que é o Walter Fiuza. E esse daí já escreve, lê, já tem livro publicado, participando de livro. Legal. A que eu fiz, a gente fez a quatro mãos, ele foi me ajudando. Então você vê, ainda tem nessa nova geração, né, casos esporádicos, tá, que são esporádicos, infelizmente, de pessoas que têm consciência, tá, e é profissional mesmo, gosta do que está fazendo e sabe que vai ter que se esforçar e vai ter que entrar no mundo, inclusive da própria literatura e da leitura, né? Sim, importante. Eu acho que a leitura, Júlia, ela é fundamental. Eu tenho um filho de 11 anos, né? Eu tenho bastante livros aqui. Então, acho que a leitura é fundamental sempre, em qualquer meio, entendeu? E quando você vai trabalhar com comunicação, principalmente também é importante você estar ali bem atualizado, bem apurado com os temas. Eu fiz uma entrevista com o americano Bill Hinsberg, e ele me contando sobre que antes, na época dele, chegava na redação e o chefe de redação era sempre os mais velhos, os mais experientes, e ali você tinha aqueles caras como experiência. Hoje parece estar mudando. Você chega numa redação, já tem um menino ali de 20 e poucos anos como chefe. Moleque arrogante, que presunçoso, acha que você não entende absolutamente nada e cheio de dar ordem. É interessante isso, né? Como as empresas, e isso é muito culpa das próprias empresas de comunicação, principalmente na área de jornalismo, como elas foram dilapidando o patrimônio que elas tinham. E o principal patrimônio de um jornal é o jornalista, né? Senão são máquinas inertes, né? Eu fiz a minha carreira toda em impresso, né? Então, obrigatoriamente, eu tinha que estar lendo, eu tinha que estar me informando, eu tinha que saber escrever, né? Isso era uma cobrança que eu passei pela Veja, o projeto de regionalização da Veja, fiquei lá quase 4 anos e fui para o que era o meu grande objetivo como profissional, que era trabalhar no Estadão. Eu fui alfabetizado pela minha mãe, que era professora, no jornal Estado de São Paulo, né, com o jornal Estado de São Paulo. Meu pai fazia assinatura e a minha mãe me ensinou a ler através das páginas pelas páginas do Estadão, né? E eu fico uma década no jornal. Eu acho que foi uma década
muito proveitosa. Eu tinha um dos maiores rendimentos dentro do jornal, em produção. E ali consegui fazer algumas matérias que foram, algumas grandes reportagens que foram marcantes, inclusive, dentro do jornalismo brasileiro. Isso aí sem falsa modéstia. Né? Mas essa questão dos jornais, e hoje, por exemplo, eu vejo aqui a TV Vanguarda, que é afiliada da Globo e é do Boni, né? Quando o Boni sai da Rede Globo, ele ganha essas TVs e tal. Assim, essa semana passada, ela dilapidou inteirinho o quadro redacional dela. Todos os profissionais mais velhos, mais experientes e tal, foram limados. Deve ter saído mais de 20 pessoas. Essa é uma experiência que não volta. Né? Então, você tinha uma trajetória dentro dos jornais, né? ou dentro das redações, que a gente fala jornal, a pessoa já pensa em impresso. Né? Isso. Jornal é um modelo. Né? É como você veicula aquela... É o veículo, né? Ele é o veículo. O veículo é sempre ou é o impresso, ou o eletrônico, né? Tem o televisivo, o radiofônico, hoje tem o digital, que é a internet e tal. Mas o modelo é que se chama jornal. Né? Então, o que acontece? Você tem uma leva, né? Isso daí já não é de hoje, viu? Inclusive, isso daí começou com o Projeto Folha, né? Na década de 80, pegando e expurgando as pessoas mais velhas. E aí fica uma lacuna imensa, né? Porque aquela pessoa, o jornalista novo que acabou de entrar na redação, quando você tinha um processo de renovação gradual dentro das redações, ele era acolhido pelos jornalistas mais velhos que iam orientando ele. Né, iam sanando as falhas dele, muitas vezes com falha de formação, iam dando a orientação de como era o texto, da linha editorial. Hoje acabou isso. Ô, Júlio, você acha que a gente vai chegar um dia que, ao perguntar para um jornalista quais são suas referências, assim, e o cara vai falar, sou eu mesmo, entendeu? Eu acho que já estamos nisso. Você acha que já estamos? Eu acho que tragicamente já estamos nisso. Tragicamente. Se você pegar em 35 anos de profissão, você perguntar hoje para um jornalista novo ou que está estudando quem eu sou, e eu passei no Paraná, passei pela Gazeta do Povo, que era o principal jornal do Paraná, né? Que eu fui a trabalhar lá a convite. Dentro do eixo Rio-São Paulo, eu passo pela Gazeta Mercantil, eu fiquei aí 9 anos no DCI, fui na Gazeta Mercantil até fechar, aí fui para o Jornal do Brasil, que era do mesmo grupo que da Gazeta Mercantil. Antes disso, eu tinha estado uma década no Estadão, no Jornal da Tarde, né? Comecei lá pela Agência Estado, parei um período que eu fui me pós-graduar, fui dar aula, e fui assessor de imprensa do INPE, e volto, né? Antes disso, daí tinha passado pelo projeto de regionalização da Veja, tal. Pouquíssima gente e fui colaborador do Observatório da Imprensa, com artigos praticamente semanais durante muito tempo. Né? E aí você perguntar, o cara não tem nem noção de quem você é. Se perguntar quem é o Zé Hamilton Ribeiro, o Eduardo Ribeiro, não sabe quem é. A minha geração, eu sabia quem era o Zé Hamilton. Né? Inclusive, até você falando do Zé Hamilton, é interessante que a filha dele era repórter da Folha, e uma vez a gente fez uma viagem juntos para Foz do Iguaçu, e a gente até conversou bastante sobre a história do pai dela.
mas eu sabia quem era o Ricardo Couto, eu sabia quem era o Ricardo Sete, eu tinha referência. De Mestai. O Gilberto de Mestai é praticamente da minha geração. É um pouquinho mais velho, que muito sentido com a morte dele. É uma pessoa fantástica, pessoa realmente fantástica. E um jornalista de primeiríssima linha. Mas você tinha as referências, né? Você tinha o João Vitor Strauss, tinha vários. Olha, o próprio Augusto Nunes, o Sumeira da Veja, muitos, né? Então, o Bob Fernandes, vários, são excelentes. O Walter Fiuza está acompanhando a gente aqui, que você falou. Pô, que bom. Eu sou míope e estigmático. Então, assim, eu tenho uma lente de contato e depois usar um óculos para conseguir ver de perto. Então, a tela, se não tiver grande, se for coisa miudinha, eu não consigo ver nada, absolutamente nada. Tem uma declaração tua, há pouco tempo aí atrás, que você disse o seguinte, abre aspas, a maior conquista que obtive por meio da minha profissão foi a experiência de vida e o desenvolvimento do senso crítico, atuando no que havia de melhor na imprensa escrita, mas o jornalismo sempre foi uma profissão volátil e por isso desmoronou. Fecha aspas. Desmoronou porque falta esse senso crítico? Olha, falta, e aí a gente tem que fazer uma questão de meia-culpa. A minha categoria, né, quando você vê, quando acaba a exigência do diploma, ela sequer consegue se mobilizar, né, para que haja um Conselho Federal de Jornalismo, para que a manutenção do diploma, que é muito importante para você ter essa formação acadêmica para exercer o jornalismo. Hoje a gente está sofrendo uma decadência dentro do jornalismo, até mesmo por quê? Porque a falta de escolas, a falta de gente mais velha nas redações, a falta de bons professores se renovando dentro da academia. Então você tem uma série de deficiências, né, que vem se acumulando e gera isso. Gera assim, inclusive a morte de muitos, né, veículos de comunicação. Uma morte, eu estou falando para você, de jornais que eram grandes jornais que acabaram, que eu trabalhei. O último agora o DCI, Gazeta Mercantil, acabou. Jornal do Brasil, praticamente acabou. Né? O Estado de São Paulo luta as duras penas para se manter. Gazeta do Povo, que era um jornal impresso, também acaba. Vira uma plataforma digital, tal, e vira um jornal, inclusive, de extrema-direita. Não imaginava que fosse tomar esse caminho. O Jornal da Tarde, né, um jornal emblemático, né, emblemático mesmo, né, acaba. E a própria projeto das Vejinhas regionais, tal, acabam. E então você começa a conviver, né, com um índice de óbito dentro dos veículos de comunicação que é algo anormal. Em qualquer profissão que você começa a ter, olha, morre um jornal, morre um site, morre, e você não para sequer para discutir sobre isso, é porque tem alguma coisa de errado dos dois lados, tanto o empresarial quanto quem está produzindo. Tá? Então, eu acho que a crise que a gente tem hoje estabelecida dentro do jornalismo, ela tem vários culpados. Não dá para apontar um só, não. Você vê algum indício de cerceamento da imprensa por parte do judiciário e do executivo também? Boa, só vejo isso. Só vejo isso. E eu já fui vítima disso. Conte-nos. Vários. Eu fiquei quase 10 anos proibidos de entrar na Embraer. E os caras da Embraer me perseguindo de tudo quanto é maneira. Eu não podia ser contratado por lugar nenhum porque a empresa não dava
dinheiro para o veículo que me contratasse. Entendeu? Eu perdi uma vaga até na Isto É, tal. Aí outra revista também que a gente está falando, Isto É. Né? O que você tem é o seguinte, por que a imprensa não ataca o judiciário? Porque 90% dos processos contra jornalistas partem do poder judiciário. E eles são extremamente corporativistas, tá? E aí você pode falar, mas tem o caso lá do desembargador de Santos. Mas é um caso só do desembargador. Você não dá para você comparar o pau que a imprensa dá no legislativo e no executivo, tá? Com o judiciário. Com que ela dá no judiciário. Não dá mesmo. A gente já né? teve aí, lembra da questão do Estadão, na época da investigação do filho do Sarney, teve a Cruzoé também recentemente. Teve um caso que eu acompanhei com um repórter. Teve um juiz que assassinou a esposa dele, tirou ela da sala, estava se separando, tirou Tavares, o nome dele, era um juiz de Jacareí. Esse cara tirou a esposa dele, estavam se separando e da sala de aula e levou ela para um determinado lugar, assassinou ela lá, tal. E depois esse cara, só para ele ser julgado, o tempo que demorou para ele ser julgado, ele continuou recebendo, ele continuou no cargo, afastado e recebendo. Recebia proventos lá fantásticos, entendeu? Então, assim, a demora, né, o espírito de corpo faz com que é evidente, você vai entrar com uma ação indenizatória que você sabe que o espírito de corpo do judiciário, né, então entra lá, um juiz se sentiu ofendidinho, porque saiu uma reportagem. Você pode contratar o melhor advogado do mundo. O cara vai entrar, é um colega do juiz que vai estar em primeira, em segunda instância, e depois vai recorrer para o Supremo e tal. Sabe, vai funcionar o espírito de corpo. Sabe? Dificilmente você vai ter uma sentença favorável a você. No caso que eu estava comentando da Embraer, eu tive ali represália de gente do legislativo, tive do executivo, tá? E eu sabia que se eu processasse a Embraer por tudo que ela me fez, né, e aí eu tenho material farto, e aí eu faço questão, inclusive, de dizer isso, a primeira pessoa que saiu em minha defesa foi o Hélio Gaspari, tá, que era do jornal concorrente, porque eu fiz essa série de reportagens para a Gazeta Mercantil, né, contando a demissão dos 4.000 funcionários, eu tive o telefone da minha casa grampeado, foi um negócio absurdo. Invasão entendeu? mesmo, né? Não, total. O que eu recebia de telefonema anônimo ameaçando, depois passaram a ameaçar minha esposa, era um negócio assim, era infernal. E fora que a direção da Embraer disse que retiraria, né, se eles não me mandassem embora. Isso daí eu posso até fazer, vou sumariar a historinha. Eu dou a história da Embraer, quando aqui dá uma escurecida, porque a luz que estava iluminando era do monitor, aqui eu espero que ele volte. Então eu saio com essa informação e a Gazeta dá isso avisando que ia ser no final do ano. Aí, como a Embraer pegou e viu que ia ter um processo de comoção, de articulação do sindicato, dos próprios funcionários, tal, ela adia a demissão para fevereiro, né? Mas eu tinha dado isso em novembro, tinha dado avisando que praticamente um mês antes, e ela começa uma campanha difamatória em cima de mim, foi assim monstruosa. O Hélio Gaspari é o primeiro cara, quando sai a demissão em
em fevereiro, que eu acho que foi dia 13, 9 ou 13 de fevereiro, tal, e o Hélio Gaspari sai com um artigo imenso me citando nominalmente e tal. E aí a Gazeta começa a dar uma série também de artigos, inclusive eu tive a oportunidade de escrever um artigo contando todo o bastidor, tudo que eu tinha passado e tal. Mas você sabe de onde vieram as maiores censuras que eu recebi? Do meio jornalístico. É mesmo? Tá brincando? Como assim? Dos colegas de profissão. Pô, mas é um tanto quanto esquisito. Era um grande furo de reportagem, inclusive internacional, porque ela só demite no Brasil, ela não vai demitir em nenhuma outra fábrica dela, né? E nessa época eu já estava investigando a aquisição da Embraer pela Boeing. Tá? E eu já estava mexendo isso daí já tem um bom tempo, a gente está falando aí de 10 anos atrás. E então eu fiquei como a única voz, dizendo, a Embraer já é da Boeing, e tal. E virou alvo, e virou o único alvo. O que me surpreende mais, né, é a reação de colegas de imprensa. De colegas de imprensa, exatamente. Em coletiva, eu tive assim, uma coisa bizarra. Teve um cara da Folha de São Paulo que na coletiva de imprensa, que inclusive a presidência da Embraer tinha mandou os guarda-costas dele, né, do presidente, me pegarem, me levarem para o estacionamento e lá me espancarem. E um dos guarda-costas falou para ele, presidente, tem muita gente da imprensa que se a gente fizer isso vai acabar gerando um escândalo. Mas a coisa é nesse nível, chegou nesse nível. Cara. E nessa coletiva de imprensa, as agressões que eu sofri de colegas, inclusive esse cara da Folha, falando o seguinte, ele fez a pergunta, presidente, era o Frederico Curado, o que o senhor tem para falar para as famílias das pessoas, dos funcionários da Embraer, que hoje foram vítimas dessa mentira? Porque a coletiva aconteceu no dia que a minha matéria saiu publicada. E eu até tinha comentado na redação da Gazeta, falando, melhor eu não ir. Os caras, Júlio, não tem jeito, tem que ser você mesmo, não sei o quê. Olha, os caras vão achar que isso daí é provocação. Não deu outra. Por muito pouco eu não fui alvo de uma agressão física lá. Sim, né? sim. E ia ser covarde, inclusive, porque ia 3, 4 caras me espancar. Evidente que eu ia reagir. Né? Claro. Mas é terrível, né? É terrível, somente partindo do colega. Você sabe o que seria mais terrível? Ter os colegas, como eu tive lá, os colegas de imprensa, uma boa parte deles, me censurando, sabe? Ou tentando de toda maneira saber qual era a minha fonte. Sabe? Eu falei, não, a fonte é minha. Eu estou dando as matérias, eu vou continuar. Eu não tenho que partilhar. Eu dou o furo de reportagem, depois vou partilhar a fonte com vocês. Eu tenho uma série de matérias para fazer. Pô, corre atrás, né, viu? Corre atrás, cara. Aí, eu acho, inclusive, Carlos, se eu fosse espancado lá, teria jornalista que ia passar pano, cara. Ia fazer vista grossa. Ia comemorar, de certa forma. Exatamente. Porque é lógico, caso eu tivesse dado uma barriga, né? Sim. Se eu tivesse errado, a minha cabeça estava a prêmio.
Tua reputação como jornalista. Como a minha fonte era muito boa, eu falei com o pessoal da Gazeta, falei, não, vamos dar sim, sabe, a fonte é boa, tal, e briguei para dar, né? E aí a gente conseguiu dar a matéria muito bem apurada, e no dia que eu tinha dado a matéria, que aí e consultei a assessoria de imprensa da Embraer, não fui canalha em momento nenhum, falei com eles, falei, eu tenho essa informação, vocês querem vocês querem se pronunciar a respeito? A assessora, a diretora de imprensa lá, me falou o seguinte, olha, faz seu papel de jornalista, você não tem o furo? Faz o seu papel. Eu falei, Rosana, eu sei que vai causar um prejuízo grande, tá? Eu tenho consciência, só que eu não sou funcionário da Embraer, eu sou funcionário da Gazeta Mercantil. Eu estou dando para vocês a chance de vocês se posicionarem quanto a essa demissão em massa. E, para espanto, Carlos, assim, ignoraram, sabe, acharam que não iam dar nada, depois fizeram um dossiê contra mim e levaram para Augusto Nunes, tentaram com o Constable Nicoleta várias vezes me demitir. Eu acho, a tal da inveja também, né, Júlio? Isso daí tem, né? Eu acho que tem todo meio, cara, em todo meio, não tem jeito. Mas aí eu falo para você, é ruim quando a gente fala assim, pô, né? A gente vê alguma expectativa para o jornalismo, cara, tá infestado de personalismo, entendeu? Eu acho muito difícil, né? Uma profissão onde tem viés muito personalista, ela conseguir se dar bem em alguma coisa, né? Porque ela não se defende, é cada um tentando defender o naco dele. Inflar seu ego. E muito ego. Muito ego. Você é um cara apaixonado por poesias, Júlio? Eu sou, até porque você está me acompanhando lá no Facebook. Eu estudo, né? Eu estudo a obra e a vida do Cassiano Ricardo há bem mais de 30 anos. Eu publiquei uma coletânea temática do Cassiano Ricardo, que hoje, infelizmente, né, a gente tem também essa perda de memória, né? Isso. E ele é um grande poeta do movimento moderno, que escreve o livro Martim Sererê, que é o épico brasileiro, e depois ele recebe um rótulo do Oswald de Andrade, que é o rótulo do poeta do Brasil. O Oswald, numa entrevista, viu o livro do Cassiano, que saiu em 1947, um dia depois do outro, e estava empolgadíssimo com aquele livro, e dá uma entrevista e fala, né, se o Brasil tem um poeta, esse poeta se chama Cassiano Ricardo, o Cassiano Ricardo, o poeta do Brasil. E o Cassiano cai no ostracismo, né? E eu estudo esse cara, eu fiz um trabalho venho fazendo um trabalho de resgate, há muita dificuldade, Lanço uma coletânea que a Petrobras bancou, né, não teve lei Rouanet, não teve nada, a Petrobras viu que era importante, banca 2 edições, que foi distribuída de graça, todos os livros, para todas as bibliotecas do país que pediram, receberam. Eu espero que da sociedade tenha um exemplar. Se não tiver, eu já me disponho a enviar um para lá. Eu vou consultar o professor Geraldo, que é o criador da biblioteca, e ele está lá no Paiá. Se ele não estiver lá, eu te informo. E aí eu já gostava de poesia, até pelo meu pai, né? Meu pai foi escritor, tal. Meu pai também foi jornalista e foi um advogado. Meu pai tinha uma obra social, trabalhava com recuperação de preso, que é a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que se espalhou praticamente para o mundo inteiro. E aí o meu pai foi assim a pessoa que mais me estimulou que legal, a ler poesia.
Ao contrário do jornalismo, né? Eu acho que apesar dele ser contrário de que eu fizesse a faculdade de jornalismo, mas nas letras, cara, eu acho assim, pô, como a nobre arte do jornalismo é a reportagem, né, a nobre arte da literatura é a a poesia, né? Sem dúvida. Acho que um país que tem um Ferreira Goulart, né, cara? Um Ariano Suassuna, por exemplo. O Ariano Suassuna. E assim, a minha grande paixão, na verdade, pela literatura, começa com um conterrâneo seu, com o Jorge Amado. Né? Jorge Amado, baiano Jorge Amado. Genial. E que eu temo também que as pessoas as novas gerações estejam já abdicando de ler Jorge Amado, que é um cara maravilhoso, né? Um texto maravilhoso. Tem ali um toque das Zélia Gattai e tal, né, que ela revisava todos os textos dele, né? Mas as histórias do Jorge Amado são fantásticas. Fantástico. Ô, Júlio, 1 hora, passou rapidinho, hein, pai? Gostaria, cara, de te agradecer, cara. Sinto-me honrado em bater esse papo contigo, cara. Eu já me coloco à disposição, se você quiser retomar um assunto. Sei que eu sempre falo demais em todas as lives. E a gente conversa mais, a gente está à disposição. Tem uma frase que é atribuída a Platão, não sei se é dele, mas que diz o seguinte: os sábios falam porque têm o que falar, os tolos porque têm que falar. Você é um sábio, então... eu acho que mais sábio se eu ficasse quieto. Sabe? Nada. Escutar. Imagina. Cara, muito obrigado mesmo, viu, Júlio? Satisfação. Eu que agradeço. Eu fiquei muito contente de saber que na sua cidade natal tem uma das maiores bibliotecas do Brasil, uma cidade pequena. Até vou fazer uma confidência agora. A Biblioteca do Vaticano foi a minha família que criou. Olha só que maravilha. Na Renascença, eles tinham muito dinheiro, eles compraram a biblioteca da Rainha Cristina, da Suécia, e deram origem à biblioteca do Vaticano. Do Vaticano. Que bom. E aqui eu estou fazendo essa live da minha biblioteca. Que maravilha. E livro é uma coisa que sempre me cercou e que eu sempre gostei de estar fronhado nele. E devo lançar dois livros aí em breve. Estou escrevendo um e lançarei mais uns outros. Obrigado, Júlio. É assunto para outra live. E a gente vai se falando, viu? Satisfação enorme aqui, viu? O Instagram está querendo terminar já aqui a live. Obrigado, Julião. Um abraço. Você é um mestre, cara. Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos.